Quer dizer, pelo que você falou, as pessoas de mais baixa renda cumprem com a sua situação financeira, elas efetivamente pagam, é isso? Pagam, os bancos de microcrédito têm encontrado maneiras de sim, que eles pagam. As taxas de inadimplência são baixíssimas, são comparáveis, às vezes até menores a bancos comerciais tradicionais. Uhum. Agora nós vamos ter um vídeo. Esta empresária nos arredores da capital senegalesa Dakar renovou seu negócio em dificuldades com a ajuda de um tipo especial de crédito. Compre as galinhas para a criação com dinheiro da tontina. No banco você paga juros e na tontina não. Populares em muitas partes da África, as chamadas tontinas reúnem mulheres em busca de juntar dinheiro. Os membros do grupo pagam o equivalente a 3 euros por semana. Uma vez a cada 5 anos, cada uma leva para casa a bolada de 750 euros, equivalente a R$ 2.500. Os bancos pedem muitos documentos e garantias, mas nós nos conhecemos, vivemos na mesma vizinhança e conhecemos todas. No passado, as tontinas eram usadas para eventos especiais, como casamentos e batizados, mas agora as mulheres têm outras ambições. Esta cabeleireira contribui com 4 tontinas e já usou o dinheiro para construir uma casa. Só posso contar com as tontinas, não pego dinheiro no banco. Há um sistema de pequenas multas para encorajar o pagamento regular, mas as sanções são principalmente sociais. Como aldeões, não ousaríamos gastar o dinheiro sem contribuir. Íamos ouvir muito, até nossos netos iam ouvir sobre isso. Para estas mulheres, as tontinas oferecem mais do que uma quantia fixa sem juros. Ao dar um senso de comunidade, propósito, controle e realização, o sistema as ajuda de muitas formas. Alana, curiosamente, as instituições de microfinanças são voltadas prioritariamente para mulheres. Por quê e qual a importância disso? Bem, verdade. Eu vou falar então do pai da microfinança, né? Quando o Unus ele iniciou seu projeto do Grameen Bank, ele conta que ele gostaria de fazer tudo ao contrário, aliás, tudo que os bancos faziam, mas ao contrário. Então, os bancos exigiam garantias, ele não, os bancos emprestavam para homens, majoritariamente ele para mulheres. Por muito tempo as mulheres elas foram excluídas do mercado financeiro. E isso, naturalmente, perpetua desigualdades. Então, existem, segundo estimativas de uma iniciativa do Banco Mundial, cerca de 70% das mulheres empresárias nos países em desenvolvimento, donas aí de pequenas e médias empresas formais, não conseguem o capital que precisam, que gera um hiato estimado de crédito de 300 bilhões de dólares por ano. Isso, então, limita com que as empresas chefiadas por mulheres sejam tão produtivas quanto as lideradas por homens, gerando aí, portanto, uma perda de eficiência, de potencial produtivo para a economia. Então, existem estimativas da FAO, que é a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, que mostram que equalizar o acesso a recursos produtivos entre homens e mulheres poderia aumentar a produção agrícola de forma considerável. Ou seja, estamos falando aqui também de segurança alimentar. Mas além, então, de visar reduzir essa desigualdade no acesso a esses recursos, existem também justificativas práticas com relação aos diferenciais de gênero no uso desses recursos. Então, primeiro, né, ter uma renda autônoma é um passo importante, não suficiente, mas certamente importante para empoderar as mulheres, para reduzir a sua vulnerabilidade, a violência, abuso, aumentar o seu poder de decisão e a sua voz na família. Isso especialmente importante em contextos em que essa voz é sistematicamente silenciada. Então, diversos estudos também têm mostrado que as mulheres, elas tendem a utilizar a sua renda de forma a gerar maiores benefícios sociais. Então, quero dizer, né, elas tendem a gastar, muitos estudos mostram que elas tendem a gastar mais do que homens, por exemplo, em roupas infantis, em materiais escolares, nutrição, saúde, habitação, e menos em bens privados aí de uso imediato.
Então, gerando aí benefícios sociais. Então, diante da importância disso tudo, né, do empoderamento, do uso do dinheiro, não apenas instituições de microcrédito, no microcrédito cerca de 8 a cada 10 mutuários são mulheres, né, mas também outras iniciativas sociais, como programas de transferência de renda. Temos o Bolsa Família aqui no Brasil, o Progressa no Médico, todos esses têm as mulheres como principais beneficiários, justamente por esses benefícios. E no Grameen Bank, cerca de 97% dos mutuários são mulheres, ou seja, praticamente praticamente todas, né? Então, e existem evidências também, o próprio UNOS, ele sempre comenta isso nos seus textos, que a inadimplência entre as mulheres é menor, né? Que elas tendem a ser mais conscientes e mais conservadoras nos seus investimentos, aí tomando menos risco. Então, a facilidade delas conseguirem pagar, então, é maior. E diz que elas também costuma ser mais fácil monitorar as atividades das mulheres, já que normalmente elas ocorrem próximos ao lar, né? São atividades normalmente de artesanato, de costura. Então fica mais fácil você também monitorar o que está sendo feito com o empréstimo, né? Enfim, existem bons motivos para focar em mulheres, tanto do ponto de vista da instituição financeira, como do ponto de vista do desenvolvimento. Alana, eu ouvi falar que experiências de microcréditos são muitas vezes alvos de críticas. Por quê e qual a sua percepção sobre isso? Sim, claro. O microcrédito é diferente do que muitas pessoas às vezes deixam a entender. Certamente não é uma panaceia, né? Não substitui políticas públicas de emprego, não substitui políticas educacionais, de capacitação profissional, de inovação. E essa também não é a intenção, na verdade. O microfinança pode contribuir, e existem muitas evidências disso, para aliviar a pobreza, quebrando um ciclo da pobreza, dando acesso para as pessoas a recursos que são mal distribuídos, né? Porém, esse resultado também de quebrar esse ciclo da pobreza depende também de vários fatores, não é uma coisa tão simples, né? Fatores tanto individuais, mas também coletivos, sociais, né, com relação ao ambiente de negócios, ao ambiente institucional, à cultura, etc. Né? O microcrédito, ele ganhou notoriedade por ser uma iniciativa que agrada também alas da sociedade mais liberais, porque se alinha a essa lógica mais do capitalismo liberal. Então, é importante frisar que existem instituições e instituições também, isso é importante. Né? Muitas instituições de microfinanças são empresas com fins lucrativos e podem cobrar juros bastante elevados, como é o caso um caso famoso, que é o Banco Compartamos, no México. Né? E isso pode acabar agravando a pobreza, né? Criar uma dependência. Né? O UNOS, inclusive, ele é bastante crítico desse modelo do Compartamos, porque a visão dele é muito mais alinhada com a visão de negócios sociais, onde as instituições de microfinança não deveriam ter os mesmos objetivos que os bancos tradicionais, que é o objetivo de gerar o maior lucro possível, sem correr nos famosos custos de oportunidade, né? Outra forma de usar o dinheiro. E segundo o Banco Compartamos, eles cobram, na visão deles, né, de mundo, eles cobram juros bastante altos, que, segundo eles, permitem oferecer esse serviço que de outra forma não existiria. Então, dadas esse custo de oportunidade, essas outras oportunidades de investimento mais lucrativo. Então, são visões divergentes de negócio. Né? Outra questão que é importante frisar é a questão, muito importante, é a questão do contexto. Então, existem estudos que sugerem que ambientes mais pobres urbanos, como nas capitais brasileiras, por exemplo, aquele esquema que eu comentei de crédito em grupo, ele não tem resultados tão satisfatórios. Né, e acaba, tanto que a maior parte dos empréstimos nessas localidades acaba sendo crédito individual mesmo, mas associado às outras estratégias do microcrédito, né, como pagamentos mais frequentes, menores. Né. Então, existem autores que sugerem que isso pode estar relacionado, na verdade, com um maior individualismo, menor capital social, que seria necessário para que esse esquema de grupo funcione, né. Tanto que em regiões mais remotas do Brasil, com muitas áreas do Nordeste brasileiro, por exemplo, onde os laços sociais, a proximidade entre as pessoas, ela é maior,
esses esquemas de poupança, de microcrédito, de oferecer em grupo, tendem a ter mais sucesso, né? Então, enfim, não é uma panaceia, depende do contexto, mas é uma iniciativa que tem o potencial, que se mostrou ter o potencial de lidar com um problema sério e imediato, que é a pobreza e a exclusão social. E por isso, na minha visão, é importante, mas não substitui outras intervenções, programas sociais, educacionais, enfim. É isso. O seu pai me contou que você teve uma experiência como voluntária em uma ONG no Camboja, na Ásia. Você pode nos contar sobre essa experiência? E lá, você teve contato com algum projeto de microfinança? Então, Marcos, eu estive no Camboja em 2018, justamente foi logo que eu terminei o meu mestrado, e eu queria ter essa experiência de viver mesmo a prática do que eu estava me especializando, que é a área de desenvolvimento. Então, principalmente estudos de gênero, né, que é uma área de pesquisa minha, né. Então, eu trabalhei lá numa ONG chamada Cambodian Women Crisis Center, CWCC, que tem sede em Phnom Penh, na capital, mas ela também é uma ONG grande, então tem outras sedes em outras áreas do país. E o objetivo da ONG é dar assistência, abrigo, encontrar formas de empoderar, advocar sobre questões das mulheres, né? Questões como violência doméstica, tráfico internacional, abuso, entre outras formas de exploração. Então, eu tive a oportunidade de visitar alguns projetos da ONG no interior do país, no interior do Camboja. No meu caso, foi na província de Siem Reap, que fica no noroeste do Camboja. Então, os projetos eram principalmente projetos de negócios, né? Então, a ONG, ela dava auxílio de conhecimento mesmo, de como conduzir um negócio, de finanças básicas, né? Tudo que era necessário para esses projetos de empreendedorismo. E alguns desses projetos envolviam grupos de poupança, que é aquilo lá que são as roscas, né? Ou como a gente viu ali no vídeo, né? A lógica é a mesma, né? Só que no caso era a ONG quem orientava a fazer esse tipo de projeto. E era muito legal. Eu achei aquilo o máximo, né? Porque eu havia lido sobre tudo isso em textos acadêmicos durante o mestrado, mas isso estava muito fora da minha realidade, né? Então, eu lembro até nos textos de ler sobre grupos de poupança que usavam esquemas em que a poupança era colocada numa caixinha e uma pessoa do grupo guardava a caixinha, outra pessoa do grupo guardava a chave, né, para não ter problema. E eu vi isso, eu vi a caixinha, vi a chave, vi aquele momento de reunião entre as pessoas, né? Conversar sobre como é que ia ser, como é que eles iam se organizar para fazer o esquema, tudo mais. Isso foi bem, bem rico para minha experiência, né? E, claro, eu perdi bastante coisa, né? Devido ao idioma, que é muito diferente, mas o pessoal da ONG me deixou bastante a par de tudo que estava acontecendo, então foi bem legal, foi muito rico para mim ver a prática, né, do que eu tinha estudado no texto, né, na leitura, né, tanto, inclusive, eu estou fazendo esse outro mestrado agora, em Genebra, que é um mestrado muito mais prático, mais profissional mesmo, justamente porque eu gostei muito, e eu gosto de ter essa experiência, gosto dessa experiência prática, né, e enfim, foi muito legal, né? E eram comunidades realmente muito carentes, ali viviam de subsistência. E alguns projetos, na verdade, não geravam muito lucro, mas eram mais para as pessoas poderem ter uma renda. E tinham projetos também que iam bem, mas era tudo muito simples, né? Mas é muito interessante, muito interessante. E é isso. Eu acho que todos perceberam que a Alana entende muito, não só teoricamente, como na prática, sobre microcrédito. E eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Obrigada, Marcos. Muito obrigada pela experiência de estar aqui, poder falar um pouquinho de um tema que eu gosto. Dá para ver que eu me empolgo, né, quando vai falar dessas coisas de desenvolvimento. E é isso. Espero que os espectadores tenham aprendido ou se interessado no assunto, principalmente o assunto de negócios sociais,
que o Mohamed Yunus sempre fala muito, recomendo muito assistir os vídeos dele, são bastante interessantes, mostrando que a gente tem muito mais do que simplesmente uma busca por lucro, né? O ser humano é muito mais do que só egoísmo, ele também é altruísmo, e isso gera pra gente também felicidade também, né? Então é legal, eu gosto. Eu gosto do que eu adoro, então fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu agradeço a Alana Thaís Peters pela excelente entrevista. Muito obrigado. Obrigada a você.